Olá, 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 minha querida amiga, meu querido amigo. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma Aroma Class com conteúdo exclusivo para você. Hoje vamos falar de infertilidade e óleos essenciais que podem ajudar você ou a pessoa que você conhece a reproduzir, a aumentar a fertilidade e realizar esse sonho de ser mãe ou de ser pai. Seja muitíssimo bem-vinda. Estamos chegando cada vez mais próximos da nossa Semana da Aromaterapia, de 11 a 22 de março de 2020. Vai acontecer o maior evento online gratuito de aromaterapia do mundo, a Semana da Aromaterapia. Então anota aí no seu calendário para você não perder nadinha de nada. E se você já está aí pronta para receber o conteúdo de hoje, vai pegando papel e caneta, digita aí para mim de onde você está me vendo e ouvindo, deixa o seu curtir aqui embaixo, aproveite para compartilhar, ainda dá tempo de outras pessoas entrarem aqui e aprenderem esse conteúdo com a gente. Para você que não me conhece, eu sou o André Ferraz, psicólogo, aromaterapeuta e minha missão de vida é ajudar você a ter mais saúde e qualidade de vida com os óleos essenciais, de forma 100% natural e cientificamente embasada. Os óleos essenciais mudam vidas, mudaram a minha vida, da minha família, e por isso eu me dedico a espalhar essa boa nova para que mais pessoas tenham também esses benefícios. Bom, o conteúdo de hoje tem muita coisa legal, então vai se aconchegando aí, pega uma água, se tiver com a internet lenta, alguma coisa, atualiza a página, pede para quem está assistindo Netflix na casa parar, para você poder concentrar aqui e não ter nenhuma interrupção. Se tiver tudo certo com áudio e vídeo, digita sim aí para mim nos comentários, que a gente continua aqui a nossa transmissão tranquilos. Perfeito. E para você que não acompanhou as últimas Aroma Classes, tem conteúdos muito bacanas. A gente teve a primeira sobre óleos essenciais da Gondwana, o supercontinente. Também tivemos sobre ansiedade, nunca mais. E a última Aroma Live foi sobre problemas hormonais, que tem tudo a ver com a de hoje. Infertilidade muitas vezes é causada por problemas hormonais, mas não necessariamente, então decidi separar. Só para você que não assistiu a última, eu falei sobre problemas hormonais ligados a obesidade, sobrepeso e envelhecimento. Conteúdo sensacional lá para você. Quem aí assistiu as últimas Aroma Lives, deixa eu saber aí quem está aplicado, estudando muito, para que na Semana da Aromaterapia você consiga absorver bastante o conteúdo. Na Semana da Aromaterapia você vai ter acesso a uma sequência de aulas, é como um mini curso. Então essas aulas são bem produzidas, bem pensadas didaticamente para você. Então você vai conectar muita coisa que você está aprendendo aqui nas Aroma Classes e também nos vídeos gratuitos que eu disponibilizo no YouTube. Se você ainda não me segue no Instagram ou no Facebook, vai lá, André Ferraz Aromaterapia. Publico vários conteúdos exclusivos por lá também, tá? Então sugiro que você me siga nas diversas redes sociais. E se você ainda não é inscrito aqui no meu YouTube, se inscreve aí embaixo e ativa o sino das notificações, combinado? Então vamos lá falar de infertilidade. Como meu público é mais de 90% de mulheres, o público da aromaterapia em geral, tá? Eu sei que você, rapaz, homem que está aí me assistindo, às vezes se sente não representado, mas eu penso em você sempre. Só que devido a essa grande quantidade de mulheres, eu vou priorizar aqui a infertilidade feminina, mas vou comentar também sobre óleos essenciais para a infertilidade masculina. Mas não vou adentrar nas causas, enfim, no conteúdo especificamente da infertilidade masculina, tá? Então vamos lá, gente. Segundo a Harvard Medical School, os problemas de engravidar geralmente são percebidos naturalmente após sucessivas tentativas. Segundo os médicos de Harvard, um casal que transa 2 vezes por semana sem proteção durante 1 ano tem uma altíssima chance de engravidar. Tá? Então, sexo 2 vezes por semana, sem proteção, em 1 ano, espera-se que haja uma gravidez desse casal. Se não houver uma gravidez em 1 ano, então
é um sinal de que há um problema de infertilidade. Tá? Então, o casal tem que procurar um médico após essas tentativas. As mulheres acima dos 35, 40 anos, após 4 a 6 meses de tentativa, devem procurar um médico, porque a gente sabe que a idade, né, começando aqui nos problemas de infertilidade especificamente, a idade é o fator mais importante que afeta a fertilidade de uma mulher. Uma mulher aos 25 anos tem 25% de chance de engravidar por mês, e quando chega nos 40 anos, essa chance diminui para 5% e vai caindo progressivamente até a menopausa. Então, existem questões fisiológicas envolvidas, mas a principal é que as mulheres nascem com um número limitado de óvulos. Tá? Então, desde a barriga da mãe, você já tem os óvulos que você vai liberar ao longo da vida, nas menstruações, até que eles se encerrem no período da menopausa. Inclusive, é um estudo muito bonito, a aromaterapia para menopausa. Nós temos um curso aqui na Viver de Aromas, Pausa Menopausa. Caso você tenha interesse, é só entrar em contato com a minha equipe. E, dessa forma, a idade se torna um grande pesadelo para as mulheres que vai passando os anos, por vários motivos, trabalho, relacionamentos, enfim, elas não engravidam até os 35, 40 anos e depois acaba tendo uma dificuldade maior por causa disso. Isso pode ser contornado com a aromaterapia à medida que você vai usando os óleos essenciais e aumentando a sua fertilidade, tá? Mas é algo que é fisiológico. E é muito interessante porque se a gente parar para pensar, a mulher, vamos colocar aí por volta dos 15 anos, ela começa a menstruar, até os 50, de uma forma geral, tá? Então, existe uma janela de 35 anos de fertilidade nas mulheres. E essa janela deve ser respeitada. Então, até os 35 anos, em geral, é o recomendado, vamos dizer assim, para evitar qualquer tipo de complicações na gravidez e etc., até os 35 anos. Caso passe disso, é bom ter um acompanhamento médico mais constante, tá? E nesses casos, tá, o que você pode fazer? Se você tem mais de 35 anos, está querendo engravidar. O óleo essencial de sálvia esclareia, ele é muito poderoso para ajudar nas questões de fertilidade. Eu já vou falar dele aqui inicialmente, porque ele é o óleo essencial individualmente que eu já vi dar mais resultado para esses casos. Tá? Eu já vi pessoas que estavam fazendo tratamento há 2 anos sem sucesso, com 3 meses usando a sálvia esclareia, o casal conseguiu engravidar. Tá? Então, a sálvia, ela pode ser utilizada até mesmo na preparação para a gestação, tá? E já vi casos de mulheres que não engravidavam nunca, porque, enfim, já tinham até desistido, nem se protegiam mais, e ao usar o óleo essencial, no caso com o próprio marido, né? Usar o óleo essencial, ela usou o óleo essencial de sálvia esclareia e em poucos meses, nesse caso acho que foi até 1 mês e meio, foi bem impressionante, ela conseguiu engravidar, né? Nasceu aí o Vincenzo. Então, o óleo essencial de sálvia esclareia para fertilidade, gente, ele é sensacional, tá? Sensacional. Porém, existem alguns outros óleos essenciais para alguns outros casos específicos. Então, a sálvia serviria para questões hormonais, de uma forma geral. Sempre tem alguma questão hormonal envolvida, mas quando for caso hormonal mesmo, tá? E nesse envelhecimento, né, nessa diminuição da chance ao longo dos anos, ela também atuaria. Existem outras causas para a infertilidade, as doenças tubárias, tá, onde uma infecção ou uma inflamação impede com que o espermatozoide chegue no útero, e dessa forma existem técnicas mais invasivas e outras menos invasivas. Hoje já está bem avançada a cirurgia robótica, 3D, etc., mas nesses casos aqui de infecção e inflamação, nós temos vários óleos essenciais muito poderosos, como é o caso do Tea Tree e da Copaíba. Tá? Então, para fazer uma limpeza, você pode utilizar o Tea Tree e a Copaíba. Para pessoas mais experientes, que são alunas master ou pele de pétalas, podem fazer a ingestão numa dosagem um pouco maior se tiver com um problema há muito tempo, para dar um primeiro impacto fisiológico bioquímico no corpo, e depois as doses podem entrar no parâmetro de normalidade. E também pode ser feita uma aplicação local
com, por exemplo, uma pera vaginal, um aplicador vaginal, ou até mesmo com os dedos bem higienizados, passando a sinergia dos óleos essenciais, do Tea Tree Copaíba, com óleo de coco, por exemplo. Tá? Também poderia ser feito banho de assento, poderia ser feito também, mas o principal nesse caso, a ingestão, para que haja uma purgação, né, uma expurgação, uma expulsão dessas matérias que não deveriam estar ali ao longo dos dias. Tá? E você pode ir aplicando e fazendo também um banho de assento. Outra causa da infertilidade, endometriose, eu vou comentar mais sobre ela, vou voltar nela, miomas e pólipos, disfunção ovulatória. Então são 7 grandes causas principais, tá, que eu separei aqui. Já falei de idade, doença tubária, endometriose, vou comentar mais. Os miomas e pólipos, que são tumores benignos do útero, tá? E eles podem ser mucosos e eles dificultam a implantação do embrião. Nesse caso, tá, a medicina indica uma cirurgia chamada histeroscopia, que permite a retirada apenas dos pólipos e dos miomas. Agora, caso você deseje fazer um tratamento com os óleos essenciais, também é possível. Os óleos essenciais de copaíba, de tea tree, o óleo essencial de neroli, o óleo essencial de salvia esclareia. O próprio óleo essencial de ylang-ylang poderia ser utilizado nesses casos, porque ele é muito anti-inflamatório. E da mesma forma que eu falei das doenças tubárias, das mesmas formas de uso. E temos aí como quinta causa da infertilidade principal a disfunção ovulatória, que resultam de deficiências hormonais. Na última Aromaclass eu falei sobre problemas hormonais e é muito importante que a gente entenda como os óleos essenciais atuam equilibrando, reeducando os nossos hormônios, tá? E no caso da infertilidade, muitas vezes a causa pode estar no cérebro. A hipófise pode estar causando uma informação equivocada que aumenta a produção, por exemplo, de prolactina. E isso faz com que a mulher produza prolactina fora do puerpério e amamentando, e isso acaba atrapalhando a secreção de outros hormônios, dessa prolactina em excesso circulante, e isso atrapalha a ovulação. Então perceba, muitos médicos até usam esse jargão. A infertilidade começa no cérebro, ou pode começar no cérebro, porque uma disfunção da hipófise, que é uma glândula central, leva a uma cascata bioquímica de desequilíbrio que vai afetar a sua ovulação. Então, quando você inala óleos essenciais de flores, principalmente, tá? Lavanda, ylang-ylang, gerânio, neroli, você equilibra a função da hipófise. E uma vez que você equilibra a função da hipófise, ela consequentemente vai equilibrar a função das gônadas, tá? No seu caso, dos ovários. Então, é muito importante que você faça um tratamento realmente completo, com inalação, ingestão, caso você já tenha experiência, e a massagem ou aplicação local. Pode também fazer uma massagem no baixo ventre com os óleos essenciais diluídos em um óleo vegetal. E a questão é o quão disposta você está a entrar no tratamento com óleos essenciais. Porque eu te digo, se você fizer com sabedoria, com disciplina, você vai ter resultado, tá? Claro que a gente tem na distribuição normal da população, a gente tem os extremos, tá? Pessoas que vão engravidar talvez muito rápido com óleos essenciais, outras que não vão engravidar de jeito nenhum, mesmo com óleos essenciais, mesmo com outros tratamentos. Mas a gente tem uma população aí no meio que pode se beneficiar muito. Então, caso você trabalhe ou você mesmo seja a pessoa que está buscando no momento da fertilidade, é uma oportunidade incrível, tá? Outra questão que tem aparecido muito, até em relação à menopausa que eu já falei antes, que é a questão da menopausa precoce, tá? A menopausa precoce, ela tem acontecido com muito mais frequência do que antigamente, tá? E grande parte disso são os xenobióticos, tá? Agrotóxicos, disruptores endócrinos. Isso está associado, eu vou comentar disso na endometriose, mas isso está associado a um risco, um aumento no risco da infertilidade,
tá? Então, cuidado com o que você ingere, cuidado com os seus hábitos, porque isso, cientificamente falando, interfere na sua fertilidade. E dentro da disfunção ovulatória, além do aumento dos níveis de prolactina pela hipófise e da menopausa precoce, tá? Que é a interrupção da menopausa muito antes dos 50 anos, a gente tem também aí os famosos ovários policísticos, a síndrome dos ovários policísticos, que caracteriza-se por ciclos menstruais extremamente longos, tá? Com intervalos longos e afetando a saúde da pele, como por exemplo, acne, crescimento exacerbado de pelos e é hoje uma das maiores causas da falta de ovulação. Então, disfunção ovulatória, miomas, endometriose, doença tubária e idade são os 5 principais fatores. E a gente tem também produtos químicos, como por exemplo tabaco e agrotóxicos, tá? Álcool, esses produtos também afetam a fertilidade. Isso eu não vou nem comentar aqui, né? Porque se você está tentando engravidar e é tabagista ou bebe muito, você já está influenciando muito o seu código genético e essa criança provavelmente vai ter uma chance maior de desenvolver doenças e etc. Tá? Então, cuidado. E o 7º fator que eu falei na live passada, na Aroma Class passada, que é excesso de peso e sobrepeso. Isso também afeta a sua capacidade de reprodução. Combinado? Então, beleza. Falamos dos 7. Esses 2 últimos. Um é falta de vergonha na cara. O outro, assistir a live passada para entender dos óleos essenciais para equilibrar o excesso de peso. E no caso de estudos científicos com óleos essenciais, gente, nós estamos falando de um assunto muito sério, né? Então, quando eu estou trazendo aqui os estudos para vocês, relativizem, porque quando a gente fala da ciência da aromaterapia, é uma ciência relativamente nova. E uma coisa que você precisa entender é que o óleo essencial ele não pode ser patenteado. Dessa forma, as indústrias, grandes indústrias farmacêuticas, não têm um interesse genuíno em comprovar a atividade terapêutica de um produto não patenteável. Faz sentido, porque ela precisa investir para recuperar depois do investimento. Se ela investe em pesquisa com um produto que não pode ser patenteado, porque é um produto da natureza, então ela está acabando investindo num buraco que ela não vai ver retorno, né? Para a gente seria ótimo, para a gente seria maravilhoso ter todos os testes com todos os óleos essenciais. Mas a gente tem que entender essa dinâmica para entender que estudos com animais e estudos em placa Petri são muito mais baratos do que estudos com humanos. Tá? Além do que, estudos com humanos adicionam um componente ético que pode pôr tudo a perder da pesquisa, né? Dependendo do que vai ser analisado, não se vai obter a autorização ética do comitê de ética da faculdade, da instituição de pesquisa em geral. Tá? Então, o que nós temos são pesquisas com modelo animal, mas que indicam um potencial muito grande. E quando a gente usa isso em pessoas, em casos reais, a gente tem estudos de casos reais de pessoas que conseguiram aumentar a sua fertilidade e engravidar depois de utilizar os óleos essenciais. Tá? Eu mesmo tenho casos pessoais, casos muito próximos de mim, tá? E tem muitos casos de alunas e alunos que usaram esses óleos essenciais, especialmente a sálvia esclareia, tá? Mas que usaram esses outros óleos também para aumentar a fertilidade. Então vamos falar da endometriose, que eu acho que é a curiosidade de muita gente, tá? Olha que interessante, gente. Estudos mostram que o risco de desenvolver endometriose é inversamente proporcional ao consumo de frutas e vegetais ao longo da semana. Então, o primeiro fator de risco para endometriose é a alimentação. Tá? Se você come carne vermelha, presunto, salame, salsicha em grande quantidade ao longo da sua semana, você está num grupo de risco para o desenvolvimento de endometriose. E se você já teve endometriose, olha aí para o seu passado e veja como estava a sua alimentação naquela época ou anterior à época que você desenvolveu. Tá? Porque os estudos são conclusivos. Mas, por isso que eu amo a ciência,
Um outro estudo, de forma controversa, associou o consumo de frutas, mas não de vegetais, a um aumento no risco de desenvolvimento da endometriose. Mas como isso seria possível? Os autores concluem que é devido aos agrotóxicos que estão presentes ali naquelas frutas. Então, os agrotóxicos, e isso é uma questão até que eu já comentei na aula passada também, sobre antioxidantes, mas existem evidências acumuladas ao longo de vários anos de que o excesso de radicais livres aumenta o desenvolvimento da endometriose, o risco do desenvolvimento. Então, como as frutas vêm com muitos agrotóxicos, o potencial antioxidante delas é contrabalanceado pelos radicais livres que são gerados pelo uso dos agrotóxicos, tá? Então, essa foi a associação. Além disso, os organoclorados agrotóxicos, eles são extremamente disruptores endócrinos, o que pode afetar não apenas o balanço de antioxidante, mas também mexer nos hormônios como um todo, tá? E nós temos um estudo de óleo essencial para endometriose, mas é muito impressionante porque essa substância existe em grande quantidade em óleo essencial brasileiro, que é o beta-cariofileno da Copaíba. Existe o beta-cariofileno em outros óleos essenciais, como ylang-ylang fração 3, o próprio cravo também tem beta-cariofileno em grande quantidade e também poderiam ser usados. Mas a Copaíba, ela tem mais de 50% de beta-cariofileno. Então, a Copaíba é o óleo certo para tratar endometriose, no sentido de reduzir a quantidade dessas camadas extras de tecido que estão ali atrapalhando a fecundação e causando dores também. A Copaíba é o carro-chefe. Isso quer dizer que você pode utilizar outros óleos essenciais em sinergia, como a própria sálvia, o próprio ylang-ylang, fração 3, ele vai ter aí uma quantidade de beta-cariofileno razoável, tá? E utilizando também por inalação outros óleos essenciais para equilibrar a função da hipófise e, consequentemente, o balanço hormonal do corpo. Então, seria, no caso, a Copaíba por ingestão ou uso tópico local, junto com um tratamento mais holístico. Você pode fazer, por exemplo, uma sinergia para passar no baixo ventre que tenha 5% de Copaíba diluído em um óleo vegetal e outros óleos essenciais, como, por exemplo, a lavanda, ylang-ylang, gerânio, óleos para fertilidade associados ali junto com ela, tá? Além disso, a gente vai ter aí o ômega 3, tá? O ômega 3 extremamente conclusivo a ação dele para endometriose. Então, uma associação da ingestão da Copaíba com altas doses de ômega 3, obviamente com acompanhamento do seu médico, tá? Vai ajudar muito a reduzir a endometriose. E no caso da síndrome do ovário policístico, a gente vai ter o óleo essencial de hortelã verde, tá? Temos estudos científicos para ele, e também o óleo essencial de tuia maçã. O óleo essencial de hortelã verde é esse hortelã mais comum que a gente tem na horta, e o chá dele pode ser utilizado também para endometriose, porque o óleo essencial do hortelã verde ele é bem menos comum do que do hortelã-pimenta ou do hortelã do campo, tá? O nome científico dele é Mentha spicata. Então, a opção também de fazer o chá diariamente existe caso você não encontre o óleo essencial ou, obviamente, o preço não sendo muito acessível pode acontecer também, tá? E o outro óleo essencial é a tuia maçã, que é a Thuja occidentalis, que também tem estudos comprovando a ação dela para o HPV, tá? Então, doenças ligadas ao aparelho reprodutor feminino, a tuia maçã, ela exerce um bom potencial, especialmente síndrome do ovário policístico e HPV. Como usar? Da mesma forma, ingestão, para quem tem experiência, inalação pode ser feita, inclusive o hortelã verde tem um cheiro delicioso, tá? Em alguns aspectos eu até gosto mais do que do hortelã-pimenta, ele é menos gelado, menos refrescante, tem aquele cheiro de chiclete mesmo, tá? E a tuia maçã é um cheiro único também, devido à concentração de cetonas que ela tem, e ela tem esse grande potencial, podendo ser utilizada também como aplicação local, perfeito? E
para a gente encerrar de uma forma geral, a sálvia esclareia, ela tem um potencial muito grande para fertilidade, tá? Muito grande mesmo. Sugiro que você teste primeiramente a sálvia esclareia na mesma dosagem padrão, tá? De ingestão, 3 gotas a cada 20 quilos depois das refeições. E dessa forma você tem aí um tratamento para fertilidade feminina. Eu falei de vários óleos essenciais aqui e no caso das doenças tubárias são óleos essenciais anti-inflamatórios e anti-infecciosos. Eu citei o Tea Tree e a copaíba, mas poderiam ser outros óleos essenciais que exercem essa função anti-infecciosa e anti-inflamatória, tá? Andrei, você falou que ia dizer um óleo essencial para a fertilidade masculina, porque uma das principais causas da fertilidade masculina é a baixa contagem de espermatozoides. E isso pode ser gerado, inclusive, pelo uso de agrotóxicos. Tá? O consumo de agrotóxico pode levar a isso, o que afeta muito a autoestima do homem. E, por incrível que pareça, um estudo encontrou que o óleo essencial de gerânio, que por mais que a gente associe ao universo feminino, tá? Ele aumentou a contagem dos espermatozoides e deixou os espermatozoides com mais vitalidade, portanto, aumentando a chance de fecundação. O óleo essencial de gerânio, portanto, pode ser utilizado para fertilidade masculina, especialmente via ingestão. E no caso de outro óleo essencial, ele é um pouco mais raro aqui no Brasil, mas ele chama segurelha, tá? É rico em carvacrol, assim como o óleo essencial de orégano. Portanto, o óleo essencial de orégano poderia substituí-lo e ele também mostrou em estudos capacidade de melhorar a vida dos espermatozoides e a contagem deles ali, aumentando a chance de fecundação. Então seria o óleo essencial de gerânio, o óleo essencial de segurelha ou o óleo essencial de orégano, que poderia substituir o óleo de segurelha aí. Perfeito? Maravilha, gente! Então, chegamos ao final dessa Aroma Class. Espero que você tenha aproveitado muito o conteúdo. Deixe o seu comentário aqui para mim, me dizendo o que você achou. Compartilhe essa live, curta e aproveite, porque daqui a alguns poucos dias nós teremos a próxima. Um grande abraço perfumado e até breve!